Como vocês estão, meus amigos? Bom, hoje vamos falar algo muito interessante, que é pips e pontos, tá bom? Porque eu quero aprofundar um pouco mais sobre lotes proporcionais e margem em outros vídeos. Mas agora a gente vai começar então falando um pouco sobre pips e pontos. Bom, para a gente entender um pouco sobre pips e pontos, nada mais é que a diferença que a gente falou um pouco no outro vídeo. Diferença de um preço para o outro preço, tá bom? Aqui no caso a gente está usando aqui o gráfico do Euro GBP em M15 mesmo, tá bom? Para a base de cálculo aqui a gente vai usar o fundo e o topo, tá bom? Só para a gente fazer esse cálculo, ok? Então vamos lá. Aqui no caso aqui eu vou fazer uma linha, vou traçar uma linha aqui só como referência, tá? Estou usando aqui a linha horizontal, tanto no topo quanto no fundo. Você pode observar que ele já marca o preço aqui para mim, ó. Ó, tá em verde aí, tá? Vocês podem olhar bem aqui, aí, ó. Então ele mostra o preço, tá bom? Agora a gente vai usar uma outra ferramenta, que é essa ferramenta de cruz aqui, ó. Vou até circular aqui para vocês. A gente vai usar essa ferramenta para ver o preço. Clicando nela, vê que o mouse vai tomar um outro formato. A gente vai clicar na linha do preço até a outra ponta, tá bom? Aqui é só uma forma didática para você aprender sobre pontos. Vamos supor que eu tenha feito uma compra aqui nessa linha verde de baixo e eu tenho colocado o meu ganho total na linha de cima. Eu vou clicar nela, segurar e arrastar. Quando eu chegar na linha de cima, você pode observar, ó, que vai ter o preço, tá? Vai ter bars, né, que são as barras, né? Se eu for para trás, ele vai contando quantas barras para trás para frente. Mas no nosso caso aqui, o mais importante que a gente está vendo aqui agora é os pontos. Ali ele está falando 161 pontos, tá bom? Vamos dizer que foi 160 pontos nessa distância, tá bom? Então, nada mais é o que a diferença desse preço aqui atual que está aqui, ó, 0,85,730. Deixa eu ver se tem uma lupinha aqui. Aqui, ó, 0,85,730. Diferença desse preço para esse preço aqui, 0,86,392. Se a gente pegar esse preço de baixo aqui, menos o preço de cima, vai dar esse valor de 663 aqui no caso, né? 663 pontos. Ah, mas eu escuto muito falar sobre pips. E agora, o que é o pips? Bom, gente, é simples. 660 pontos é a mesma coisa que 60, no caso 66 pips. Ops, coloquei um pips aqui errado. Deu para entender, né? 666 66 pips. Ok? Ah, e se fosse 1000 pontos? 1000 pontos. Se fosse 1000 pontos, seria 100 pips. Simples assim. Tá bom? É somente a nomenclatura.
tá? É somente a nomenclatura, ok? Então essa é a diferença de pontos e de pips. E como você calcula ele, é justamente a diferença do preço da entrada para a saída, tá bom? Da sua operação. Mais um exemplo aqui. Se a gente pegar fazer uma venda aqui e vamos sair justamente aqui, ó, tá? Nessa linha que eu tracei aqui. Tá? Deixa eu vou puxar essa linha verde aqui para cima. Tá? Então a gente entrou nessa linha de cima, entramos aqui e saímos aqui. Uma venda, fizemos uma venda. Tivemos a sorte, calculamos, fizemos uma venda e saímos aqui. Aqui nós tivemos aqui o lucro em pontos de 285 pontos ou 28 pips, tá bom? Ah, mas e agora? Quanto que eu ganhei nessa operação? Como que eu vou saber quanto que eu vou ganhar nessa operação se eu fizer ela? Aí é bem simples. A gente vai pegar e vai, deixa eu puxar essa aqui para cá. A gente vai pegar os pontos e vamos multiplicar pelo nosso lote. Qual é o nosso lote? O lote que a gente está usando aqui é 1.0. Vamos supor que fosse 0.01. 0.01. Vamos lá. Se fosse 0.01, a gente tem aqui 287 pontos. Vamos colocar 300, vamos arredondar aqui que a gente coloca 300 aqui. Então seria 300, que é os pontos, 300 pontos, vezes o nosso lote, que é igual ao nosso lucro ou perca. Quem trabalha com stop loss, acostumado com perca. Coloca aí, perca. Então é isso. Então a gente trabalha com 300 pontos, que é justamente a diferença. Nossa, tá muito grande aqui. É a diferença desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ou seja, desceu aqui na nossa venda 300 pontos. Se tivesse subido 300 pontos, estaríamos 300 pontos negativos. Por isso que é perca, é o mesmo cálculo. E o lote, no nosso caso, o nosso lote é de 0.01 de lote. Vou aumentar aqui. 0.01 de lote vezes 300 pontos. Isso vai dar 3 dólares, se não me engano. Vou pegar aqui, ó. Vai dar, acho que 3 dólares. Certo? Então esse é o cálculo que a gente faz para saber dos pontos, para saber em pontos, quantidade que a gente vai ter aí do nosso lucro ou da nossa perca, tá bom? Mas eu acho que essa operação não compensa para mim entrar para tirar 3 dólares. Mas eu tenho uma conta só de 100 dólares. Então a gente vai ter que falar sobre lotes proporcionais, que não é nessa aula agora, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Se a gente tivesse usado, por exemplo, um lote de 1.0 nessa operação,
vezes os mesmos 300 pontos, a gente tinha um lucro aqui de exatamente espera aí, eu tô apertando o botão errado. A gente teria um lucro aqui exatamente a gente tem um lucro, espera aí, 300 pontos vezes 1.0, temos um lucro de 300 dólares. Se fosse 300 pontos vezes 10.0, nós teríamos um lucro de 3 mil dólares. E assim por diante. Quanto maior o nosso lote, maior é o nosso lote, maior é o nosso lucro, tá bom? Mas lembre-se que você poderia ir contra você esses mesmos pontos aqui. Então imagina se você tem uma conta de apenas 100 mil dólares que seja. Você fez uma operação buscando 300 pontos. A um lote de 10.0, ou seja, você quebrou sua conta 3 vezes. Então por isso a importância de saber o lote proporcional que você vai usar nas suas operações, tá bom? E a gente vai falar sobre isso, sobre alavancagem e sobre nível de margem nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!